A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Eu resolvi gravar, o comentário logo no começo. Amém, irmãos? Essas experiências foram agora do dia 6, do 5, que nós estávamos clamando ao Senhor pela madrugada e o Senhor deu experiências tremendas, foi um mover sobrenatural. E o que aconteceu foi que a nossa live, depois de postada, ela foi bloqueada, segundo o motivo foram algumas músicas, direitos autorais que usamos, que tem, em cima dessas músicas. Porém, eu já tinha feito outras lives usando essas mesmas músicas e não foi banida. E a gente sabe que é guerra espiritual, irmãos? É guerra espiritual e aí nós estamos vigilantes, Mas graças a Deus eu consegui baixar o vídeo e recortei uma boa parte, das experiências para os irmãos ouvirem, amém, queridos? E também no final desse vídeo, irmãos, depois das experiências, tem um mover, Fizemos um mover lá na igreja, a apóstola ministrando, eu estava tocando teclado e, irmãos, enquanto eu preparava esse vídeo, o Senhor me revelou, o Senhor falou comigo que algumas pessoas terão experiências de arrebatamentos, algumas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, algumas pessoas terão os dons renovados através desse vídeo que eu estou postando agora, amém, irmãos? Então, se você ouvir até o final e entrar no espírito de adoração, no espírito de oração, irmãos, com certeza você vai receber o toque do Senhor aí. Então, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor já se posicione aí do seu lado, aí na sua casa, em nome de Jesus, e que você possa ouvir essas experiências no final, participar deste clamor, desse mover espiritual que fizemos aí no final. Amém, amados irmãos? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir as experiências. Eu sei que Deus quer falar com o seu povo, amém? E Ele tem várias maneiras de falar. E depois nós seguiremos clamando, numa palavra estaremos clamando ao Senhor outra vez, amém, irmãos? E no final encerraremos adorando, agradecendo ao Senhor por nos dar o privilégio de servi-lo, de sermos chamados seus filhos e de podermos estar clamando, orando, entregando a nossa pátria nas mãos do Senhor. Você é alguém que está fazendo história na presença de Deus. Quantos creem nessa palavra? Quantos podem glorificar o Senhor? Amém? Então, nesse momento, vamos ouvir a irmã Valéria. Amém, irmã Valéria? Graça e paz, igreja. Vou contar um pouco da minha experiência, Só o que eu posso contar, o resto eu tenho que entregar para o irmão. E que semana passada eu não quis falar, Fiquei meio embaraçada, mas hoje Deus me deu uma confirmação, Na hora que a apóstola veio administrar em mim, aí eu fui, onde eu não sei onde é assim o local, mas eu via muito tanque de guerra assim, numa rua onde as pessoas, muitos vibravam, para aquela situação, e onde o Senhor me mostrava que aquilo estava acontecendo porque muitos deixaram de acreditar, naquela situação que lá do começo, que ia acontecer na nação. Aí muitos deixaram de acreditar, muitos viraram as costas, deixaram de orar, deixaram de buscar. Então, ele disse que aquilo fez aquelas pessoas, feiticeiros, fazendo bruxaria. Onde eu andava tinha muitos, irmãos. Muita coisa mesmo sendo feita para a esquerda vir, criar força, e os crentes enfraquecer mais. Então, muitos que saíram, deixaram de acreditar, deixaram de buscar, de orar, eles fizeram, que essas pessoas vieram ter mais força, E se a gente não buscar mais ainda, o Senhor falou que a gente vamos... Infelizmente, ele vai ter que deixar acontecer que está para ouvir, Porque ninguém acredita mais. Aí eu consegui voltar. Quando eu voltei, eu falei para a apóstola, eu não consegui ver algo, onde o anjo ia me mostrar algo, mas eu não consegui, eu voltei. Aí a apóstola administrou novamente em mim, aí eu voltei novamente onde eu parei. E onde eu parava, irmão, onde eu virava assim por cima, tipo uma nave eu estava, no drone, não entendi muito não, que é a primeira vez. Aí eu via muitos feiticeiros, uma roda, e parece que eles pegaram força, não só num só lugar, mas de todo o mundo, entendeu?
eles não deixaram de orar ou de rezar, eles não deixaram de buscar o santanismo para pegar força mesmo. Porque enquanto o crente deixa de orar, eles colocam lá força lá para quebrar, entendeu? Então, o Senhor falava, filha, fala para a igreja buscar mais, clamar mais, porque como eles fossem a primeira vez que eles gritavam glória a Deus, que tudo se quebrava, que a porta do inferno balançava. E hoje a minha igreja está muito fraca. Essa é um pouco da minha experiência, irmão. Graças e paz. Contar a minha experiência. Irmãos, antes de a apóstola ministrar, na hora da adoração, eu tive uma visão e nessa visão é como se eu saísse daqui, da terra e visse o mapa, o mundo. E eu ficava bem de frente assim, onde é o Brasil. E eu via perfeitamente todo o desenho. E nessa visão eu via umas luzes bem fortes saindo, assim como pontinhos. E eu não entendi aquela visão. E depois eu comecei a orar ao Senhor, que o Senhor viesse me mostrar. E depois que a apóstola ministrou em mim, os anjos do Senhor apareceram. Eu fiz a pergunta para os anjos e eles responderam que sim. E naquele momento eles me levavam, irmãos, direto para a sala de armaduras, onde eu ali era revestida com as armaduras. E eles me levavam novamente no local daquela visão. Eu estava vendo ali, irmãos, o Brasil. Só que eu já via de uma forma diferente. Aqueles pontos, aquelas luzes fortes saindo em direto daqui de baixo para cima. E eu perguntava o que era aquilo. E o Senhor falava comigo. E Ele falava assim: essas luzes que você está vendo é o meu povo. E Ele mandava eu observar. E era naquele momento onde cada um dos irmãos estava clamando ao nome do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor pela nação. E naquele momento que eu vi aquelas luzes, eu via também em muitos pontos, irmãos, era muito também. Eu via pontos escuros, com luzes assim, vermelhas das trevas, sabe? E cada vez que a igreja orava mais intensamente, aquela luz, ela ficava mais forte e subia aos céus. E aquelas outras luzes que eu via, aquelas trevas, elas iam se apagando. E eu via que aquelas luzes, irmão, o Senhor me permitia ver que eram os terreiros de macumba, onde eles se encontram. E o Senhor falava assim, que agora eles estão com mais força ainda para buscar força maligna para destruir a igreja. Mas você está vendo a força que a igreja tem quando ela ora? E eu respondia que sim, que eu estava vendo aquela maravilha. E depois, irmãos, eu via assim, em redor do Brasil, sabe? Eu via demônios muito, muito, muito grandes, e eles estavam bem, bem equipados, sabe? Como soldado. Mas, irmão, era muito grande. Eu estava até tentando lembrar um filme que, antes da doutrina, tá, irmãos? Que eu assisti, que era aquele Godzilla. Era muito parecido, demônios muito grandes, igual aquilo. Eram terríveis, assim, eles estavam posicionados, irmãos, assim, ao redor do Brasil, sabe? Posicionado. E o Senhor falava assim, ó, tá vendo? Eles estão prontos para atacar.
eles estão prontos para entrar e matar a minha igreja. Mas eu sou o Senhor dessa nação. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu amo essa nação. O Senhor falava para mim, eu amo essa nação. E o Senhor falava assim para mim, ó, que Ele vai fazer o que Ele tem prometido. E Ele falava assim para mim, para cada um, irmãos, todos, que aquelas pessoas ainda que muito pagam preço pela sua família. E assim como eu também, irmãos, Ele falava que Ele vai fazer. E Ele vai entrar com salvação e libertação, aleluia, na casa de cada irmão que está ali clamando. E Ele falava assim também, filha minha, eu vou voltar, eu vou cumprir o que eu tenho falado à minha nação, e eu vou cumprir o que eu tenho falado a cada um dos meus filhos na terra. E eu falava, amém, Senhor. E Ele falava para mim, agora você vai guerrear. E fala para a minha igreja, não parar até eu fazer aquilo que eu prometi. E depois de eu cumprir a minha palavra, eu quero ver a minha igreja, eu não quero ver a minha igreja dormindo ou descansando. Eu quero ver a igreja me adorando depois da vitória. E eu falava, amém, Senhor. E ali, irmãos, com a companhia dos anjos, eu ia para a guerra. Com aqueles demônios muito fortes. Eu pensei ali que eu fiquei com medo, mas o Senhor ali, Ele me deu força. E com a ajuda do Senhor, irmãos, com a ajuda dos anjos, mais uma vez, estava ali naquela guerra e vencemos, irmãos. Amém? E vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Mais alguém, irmãos, levante sua mão, que a irmã Rebeca vai até você, amém? Vamos ouvir a irmã Edilene, amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Eu vou compartilhar minha experiência de hoje, que quando a apóstola veio ministrar em mim, irmão, o arcanjo do Senhor, ele estava me esperando. E antes de ele me levar, irmão, para o local que ele me levou, fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali, irmão, eu achava que eu ia para o céu, mas não. Ele me levou direto para me ver a guerra. E ali, irmão, eu chego a um certo lugar e ali eu vejo muitos demônios. E eles estavam tudo em roda e ali ao mesmo tempo eu via bastante sangue. Eu via coração, aí eu perguntava, e ele falava para mim, o anjo do Senhor, que era coração humanos, que estava ali numa bandeja. E eu tentava me aproximar, e o anjo do Senhor falava para mim que era só para me observar. Não era para mim me aproximar muito, porque senão eles iam me ver. E ali, irmão, quando eu chego assim, a um certo ponto que dá para me ver mesmo bem o que era que eles estavam fazendo, e eu me deparava com Lúcifer. O Lúcifer rindo, e ele falava que aqueles corações que estavam ali naquela bacia, ele ia comer todos, porque ia dar mais força para ele. E ele, eu começava a pedir para o anjo do Senhor que ele me deixasse guerrear naquele local. E ele falava que não, que eu só estava observando, porque tudo aquilo era mais poder que ele queria. E ele falava que ele ia me tirar dali daquele lugar. E ele me tirava. E ele falava assim, eu vou te mostrar, porque ele quer conquistar a nação para ele. E ali ele me levava, irmão, numa cidade. E ali eu via a fúria dele, e ele falando que ele ia conquistar a nação brasileira para ele, que ele ia fazer com a nação brasileira, que ele tinha feito com muitas cidades por aí, onde a gente não ia poder mais orar e nem andar com a Bíblia e nem evangelizar ninguém na rua, porque senão a gente ia ser mortos. E ali eu começava a ficar triste, porque eu perguntava do anjo, eu disse, mas isso não vai acontecer na nossa nação.
Eu falei, a nossa nação, ela tem promessa do Senhor. E ele falava para mim que eu tinha que só ouvir o que o Lúcifer estava falando. E ali, irmão, me dava um temor muito grande, porque nós temos oportunidade de evangelizar muitas pessoas, às vezes na rua, e nós não tivemos coragem. E ali o Lúcifer falava que isso ele botava um certo medo na gente, quando a gente via, às vezes o Senhor mandava a gente entregar recado na rua para as pessoas, a gente não entregava achando que era coisa da nossa cabeça, mas não, era o Senhor que estava mandando, porque aquela pessoa, aquela vida precisava só de uma palavra. E o Lúcifer falava que aquilo, ele ia fazer de tudo para isso paralisar. E ali, irmão, ele me tirava daquele local, um anjo do Senhor, ele me levava para o campo de guerra. E antes de ele me levar para o campo de guerra, eu ouvia, irmão, a voz do Senhor. O Senhor falava para mim, filha, eu não vou deixar acontecer com a minha nação o que aconteceu com outras cidades. A nação é minha, eu tenho promessa para essa nação. E eu não vou deixar isso acontecer. Pode se levantar o que for. Pode ter muitas pessoas incrédulas, não crendo que eu vou fazer sobre a nação. Mas essa nação é minha. Eu escolhi ela como a menina dos meus olhos. E aqui no Brasil tem igreja que ora. Tem igreja que clama pela nação. E eu tenho ouvido o clamor. Eu tenho ouvido muitas vidas chorando, pedindo para me fazer algo. E eu vou fazer, porque eu prometi que eu ia fazer na minha nação. E eu não pedi para os meus servos levantar clamor em vão. Ele falava, irmão, Senhor, eu não pedi para os meus servos levantar clamor em vão. Eu pedi porque eu queria ver a igreja orando e clamando. E hoje eu vejo as igrejas clamando. Eu vejo pessoas de fora que nunca ouviram falar da minha doutrina e hoje estão ali, estão clamando por uma só nação, querendo que eu livre a nação, querendo que eu faça coisas grandes na nação. E ali, ao mesmo tempo, irmão, o Senhor me mostrava duas mulheres. E eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer me falar, Senhor? O que o Senhor quer mostrar para mim, essas duas mulheres? E eu falei bem assim, eu conheço essas duas mulheres, Senhor. E ele falou, filha, quando elas foram para minha casa orar, clamar pela minha nação, elas se olharam no espelho e eu olhei para elas e vi elas diferentes. Elas estão sem atavios, elas estão do jeito que eu quero que elas estejam. E aí eu olhava e disse, Senhor, essas duas mulheres, elas estão lá na tua casa. Elas estão lá essa hora, Senhor, elas estão clamando pela nação. E quando eu olhava, irmão, eu via, eu não sei o nome dessas mulheres, mas é aquela irmã que está lá perto da minha filha ali, da Evelyn, e essa outra senhora aqui, de cabelo branco, não conheço, mas o Senhor falava que Ele se agradava da forma que elas vieram sem atavio para a casa do Senhor. E que grandes coisas Ele ia fazer, e grande coisa Ele ia mostrar para elas. E elas iam ter experiência muito forte. O que elas estavam aprendendo aqui, elas levar para a casa dela e para a igreja onde elas estavam congregando. E o Senhor falava que não é para elas ter medo de falar, não é para elas ter medo de dizer que isso não é da parte do Senhor, atavios, maquiagem. Isso não é o Senhor e não se agrada. Não é para elas ter medo de pregar, porque o Senhor vai estar com elas. E ali, irmão, o Senhor pedia para o anjo me tirar dali e me levar para a guerra. E, irmão, quando eu chegava na guerra, eu via, irmão, assim, uma guerra assim como eu nunca vi. Eu sentia no meu físico. Eu me tremia muito e eu dizia que eu precisava de força, porque eu estava com muito medo. Irmão, eu tinha que chegar num trono. Mas esse trono, para mim chegar nele, eu tinha que destruir muitos demônios. E cada esse demônio que eu destruía, irmão, é como se eu ganhasse uma estrela para mim poder chegar nesse trono. E quando eu cheguei, irmão, perto do trono, eu achava que eu estava chegando perto do trono do Senhor, mas não era, irmão. Eu via uma cadeira, irmão, cheia de coisas horríveis. E ali eu via o Lúcifer, eu dizia bem assim, você de novo aqui.
E o anjo do Senhor falava, você vai guerrear com ele. E eu dizia bem assim, eu não vou conseguir. Ele falou, você vai guerrear com ele. Você tem que guerrear com ele. Você vai ter que destruir todas as obras que ele recebeu, todo o sangue de pessoas inocentes que ele tomou. Você vai ter que guerrear. E eu começava a guerrear, irmão, com Lúcifer. E ao mesmo tempo que eu guerreava com ele, irmão, caía a minha espada. E ali, irmão, eu recebia, irmão, uma lança na minha mão. E o anjo do Senhor falava, essa lança é uma lança que você ganhou em sonho, que o Senhor te deu. Essa lança você vai atingir ele. E você tem que atingir ele numa área que ele não vai fazer nada com você, porque ele não pode tocar em você. E eu guerreava, irmão, com ele. E eu conseguia atingir ele, irmão. E quando eu conseguia atingir ele, o anjo do Senhor falava para mim que eu tinha que destruir 2 obras de feitiçaria. E uma delas, irmão, quando eu ia destruir, eu cavava, eu tinha que tirar a bandeira do Brasil, irmão, que estava enterrado. E ali em cima da bandeira do Brasil tinha muitas coisas. Tinha pedaços, eu não sei dizer para vocês se era de animais ou era crianças, não sei, mas estavam todos cortados em cima daquela bandeira. E a bandeira do Brasil, ela estava toda suja de sangue. E ali o anjo do Senhor falava que eu tinha que cavar e tirar a bandeira do Brasil dali. E eu fazia isso. E eu chorava, irmão, eu chorava porque eu dizia, por que isso está acontecendo? Por que esse ódio tanto pela nossa nação? E depois, irmão, quando eu ia para outra obra de feitiçaria, eu tinha que rasgar muitas papel assinado, muitos papel. E eu perguntava do anjo do Senhor, por que aqueles papel estavam ali? O que significava aqueles papel? E ele falava que aqueles papel eram coisas que daí iam ser voltado para que viessem a acontecer no Brasil. E eram muitos papéis assinados. E eu falava assim para o anjo do Senhor, é muitos papéis, é muitas leis que eles querem colocar no nosso Brasil. E o anjo do Senhor falou, você tem que rasgar todos esses papéis, rasgue todos, porque quando eles botarem lei ali, o Senhor, ele vai dar na frente, ele não vai permitir que nenhuma lei seja colocada mais no Brasil, porque o Brasil é dele, a nação é dele, o povo brasileiro é dele. E ali, irmão, quando eu saía, eu ia para a guerra de novo. E eu ganhava uma armadura diferente, eu nunca guerreei numa nave. Eu guerreava, só que eu não sabia guerrear, eu caía, eles me atingiam. E ali depois, irmão, é como se eles me conseguissem fazer algo comigo ali. E em seguida eu recebia, irmão, uma armadura de fogo, muito potente, uma armadura diferente. É como se eles se aproximassem de mim e explodissem, eles na hora não precisavam fazer nada, a própria armadura fazia. E ali, irmão, eu fui para a guerra e eu guerreei, com toda a força que o Senhor me deu, e com os anjos do Senhor me ajudando. E mais uma noite, irmão, nós vencemos a guerra, e foi isso a minha experiência. Alguém, irmãos? Mais alguém? Só levantar a mão que a irmã Rebeca vai até você. Aqui, qual é o seu nome, irmã? Dilma. Irmã Dilma. Eu vou contar um pouco da minha experiência aqui. Sábado passado, eu vivi uma grande experiência aqui. Só que eu fiquei com vergonha de falar. E eu disse para Deus, Senhor, se não é da minha cabeça, se é o Senhor que está mostrando, que eu vá este sábado para lá de novo, estar com a tua igreja. E quando eu falei com a pastora Ezoíla, se ela ia vir, né, se nós podíamos vir, aí ela me confirmou. Quando eu cheguei na minha casa, que eu saí do meu trabalho, eu senti assim como se tivesse um bolo muito grande no meu estômago. Eu digo, Senhor, o que é isso? E o meu esposo deitou para descansar um pouco, e eu fiquei deitada lá no quarto conversando com Deus. E eu disse, vamos, já está quase na hora, porque nós moramos lá na Zona Sul, lá
perto da bola da Suframa. E quando eu cheguei aqui, que nós chegamos, eu abracei a pastora, a apóstola, e eu vim aqui, coloquei a Bíblia aqui e fui no altar, me apresentar diante de Deus. E quando ela começou a ministrar, eu vi 3 anjos, muito grandes, muito forte. E eu disse: Senhor, por que essa dor, por que esse desconforto? Ele disse: eu já coloquei em tuas mãos uma autoridade, repreende, que era para te não estar aqui esta noite. E eu coloquei sobre o meu estômago e eu repreendi. E quanto mais ela ministrava, mais Deus me mostrava um grande exército de anjos dentro desta casa. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Ele diz: eu já coloquei em tuas mãos uma espada. Minha serva começa a guerrear pela tua igreja. Começa a guerrear pelo meu povo. Eu dizia: mas Senhor, eu não sei nem falar. Ele dizia: olha, filha, olha o que eu quero te mostrar. E quanto mais eu clamava, quanto mais a pastora ministrava, o apóstolo ministrava, eu começava a guerrear. E eu dizia: Senhor, eu não tenho mais força. Ele diz: usa as espadas que estão nas tuas mãos. E eu dizia: Senhor, eu não tenho mais força. E era como se eu estivesse num lugar que estava em trevas. Era como se eu estivesse, o Senhor me levava em um lugar que estava em trevas. Eu dizia: Senhor, o que é isso? Ele disse: é a terra, minha serva. Eu estou te mostrando a terra como ela está. O povo estão todos adormecidos. O pouco que me busca estão cansados. Eu dizia: Senhor, mas por quê? Porque muitos terreiros estão abertos, fazendo eu via muita obra de feitiçaria, muita obra de macumbaria para fechar esta casa. E eu dizia: mas por que, Senhor? Porque aqui tem povo que me busca, que clama e pede socorro. E eu dizia: mas Senhor, por quê? E o Senhor me mostrava um feitiço muito grande para fechar esta casa. E ele disse: minha serva, quando você repreendeu, todo o mal caiu por terra, porque em tuas mãos e em tua boca eu já coloquei autoridade para repreender todo o mal. Quando a irmã falou, tudo que ela falou é verdade. Eu tenho vergonha muitas das vezes de falar achando que é coisa da minha cabeça. Muitas das vezes eu deixo de entregar o que Deus me manda por medo. Porque, meus irmãos, muita coisa o Senhor já vomitou nesta terra. Muita coisa o Senhor já vomitou do altar dele. Muitos estão em cima do altar. E o Senhor não recebe mais nada que vem da boca de muitos que se dizem profetas. E eu dizia: mas Senhor, eu sou tão pequena. Aí ele diz: mais grandes são os que eu vou levantar aqui dentro.
Ele disse que está levantando homens e mulheres para lutar por esta terra, pela igreja do Senhor. Oh, aleluia! E eu ia para um lugar. Quando o apóstolo começou a ministrar, o Senhor me levava para um lugar muito lindo. E eu dizia: Senhor, que luz é essa? E ele disse: minha serva, é onde eu quero colocar o meu povo. O meu povo escolhido. Eu dizia: Senhor, por que eu tenho que voltar? Ele disse: porque minha serva, digam ao meu povo que abra a boca, que clame, que busque, que persevere, porque a minha vinda está muito próxima. Aleluia. Essa foi a minha experiência com o Senhor nesta noite. Aleluia. Santo Deus. Eu fico maravilhada, irmãos, com Deus. Quando a irmã entrou hoje na igreja, parecia que eu conheci ela há tanto tempo. Eu dei um abraço, eu recebi. E quando eu olhei para ela, eu vi algo diferente. E o meu Senhor falou para mim que eu tenho muitos dons para entregar a ela, porque eu irei usá-la. E o Senhor começava a me mostrar uma linda obra que Deus tinha a realizar através da vida dela. E eu falava o que eu tenho que fazer. O Senhor disse: hoje eu mesmo quero falar com ela. E o Senhor me conduziu até ela. E Deus falava para mim claramente: eis aqui uma guerreira do meu exército que estava escondida. E calabassurimidei contábil. E eu começava, quanto mais eu olhava, mais o Senhor me mostrava o coração dessa irmã. E ela fez prova do Senhor, de várias coisas que o Senhor começou a ensiná-la diferente. E o Senhor falou para mim: você vai saber o que eu estou fazendo, porque ela vai testemunhar do que ela está vendo neste lugar. E eu chorei, eu não aguentei quando ela falou, porque Deus me mostra as coisas antes. Sempre Deus me direciona onde eu tenho que orar ou não. E toda honra e toda glória seja dadas ao Senhor, irmãos, porque todo dom que existe em nós, ele é de Deus, é dele, não é nosso, irmãos. E ele dá deliberadamente aos seus filhos. O Senhor falou assim, que vocês fazem parte de uma geração que Deus vai revelar mistérios profundos. É muito difícil abrirmos a porta da igreja para pessoas de outro ministério, se Deus não falar conosco. Mas desde os primeiros dias que aquele casal de pastores veio ao congresso, o Senhor mostrava a sede que eles tinham da presença de Deus. As coisas do Senhor são inefáveis. Ninguém limita o poder de Deus. Achamos que conhecemos, por isso que Oséias ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E há uma unção sem limites a ser desatada e derramada sobre as nossas vidas. Quantos recebem esta palavra? Amém? Eu estou alegre com o Senhor pela experiência da irmã Dilma. Amém? E nós temos aqui tempo. Hoje nós não temos hora para sair. Vamos ouvir os irmãos, porque eu sei que o Senhor deu experiência para vários.
Amém, irmãos? Quantos querem continuar ouvindo esta experiência dos irmãos? Amém? Amém, amados? E se tiver mais alguém para compartilhar, levante sua mão, que a Rebequinha já está ali de prontidão. Amém? Leva lá para minha fofura, a irmã Andressa Diniz. Amém, irmãos? Vamos ouvir a serva do Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. A minha experiência começou na hora do mover de adoração, né? Que fechei os meus olhos, eu senti a presença do Senhor muito forte mesmo aqui neste lugar. E muitos anjos do Senhor com algo na mão. E eu queria entender o que tinha na mão daqueles anjos. Aí foi que o Senhor, Ele abriu minha visão, eu pude enxergar coroa sendo entregue neste lugar. E eu vi colocando na cabeça de vocês. E ali os anjos ali, também clamando, cantando, louvando aqui neste lugar. E glorificando o nome do Senhor. E quando eu vi aquilo, eu comecei a glorificar a um louvor que estava cantando aqui neste lugar. E foi que eu não consegui me conter ali, perto da escada. E quando eu entrei aqui, eu estava um pouco tristezinha. Mas, através daquele louvor, o Senhor tocou em mim fortemente. E eu senti o renovo, a glória do Senhor na minha vida. E quando começou a ministração, a apóstola veio e ministrou sobre a minha vida. E quando de repentemente eu já estava no chão e eu vi o meu corpo saindo, minha alma saindo do meu corpo que estava deitado. E ali os dois anjos apareceram aqui mesmo na igreja. E eu fiz a pergunta a eles, eles me responderam que sim. E nisso eles falaram: filha, vamos rápido. Você precisa ir para uma guerra. E aí eles seguram pelas minhas mãos, um de cada lado. E eles me levam à sala de armadura. E quando chegou à sala de armadura, a partir do momento que eles investiram aquelas armaduras em mim, cada vez mais eu senti o renovo do Senhor muito forte. Aí eu ali cheio de força, coragem, querendo ir para a guerra. E quando o anjo me tira dali da sala de armadura, ele me leva em Brasília. E quando chegou lá em Brasília, na porta do Planalto, ele mandava observar, observa, ele falava assim para mim. Aí quando eu enxergava, eu via muitos demônios, e o que eu me impressionei ali olhando, era uma cobra muito grande, de 3 cabeças. E aí ela estava tipo assim, enrolada naquele palácio. E as cabeças dela assim como querendo avançar, quem chegasse ali naquele lugar. E ali o anjo do Senhor, tá vendo, filho? Cada demônio que tem aí é um nome, ele falava assim. Aí ele falava que era da mentira, que era do roubo, da corrupção, destruição. E assim ele ia falando. E ele disse: você vai guerrear com esses demônios, acabando com esses demônios, porque esses demônios querem colocar todo esse significado na nação brasileira, no povo brasileiro. Aí eu disse amém.
e ali o anjo do Senhor descer, um exército, tudo com armadura, tudo investido, e com uns cavalos brancos. E foi uma guerra muito travada ali. Uma guerra muito travada, muitos anjos do Senhor descendo. E a guerra começou. E o anjo do Senhor, ele veio com uma espada enorme na minha mão. E ali eu senti mais coragem, força. E ele disse: tora o pescoço dessa cobra. Ele falava assim: tora o pescoço dessa cobra. Aí eu disse: amém. Aí quando repentemente, eu já estava gigante. Eu estava maior do que aqueles demônios que estavam pequenos ali, aquela cobra. E foi que eu torei a cabeça dessa cobra. Essa cobra pegou fogo. E todos aqueles demônios ali pegou fogo e foram para o inferno. Aí quando terminou a guerra ali, o anjo do Senhor falou: agora eu vou colocar você lá dentro. Aí eu disse amém. Quando chegou lá dentro, entrei num escritório e eu vi uns computadores lá e uns homens mexendo nos computadores. Eu estava assistindo eles mexendo. E ali eu comecei a ver em arquivos privados muitos roubos, quantidade de dinheiro em roubos. Eu vi muitas coisas ali. E eu querendo entender a senha, olhava assim para mim, ver se eu enxergava a senha. Estava muito, muito trancado. E quanto mais ele mexia, parece que aqueles demônios entravam e saindo naqueles computadores. Era muita sombra preta arrodeando ali. E ali, aquelas sombras estavam dando energia cada vez mais para eles, né, cometerem. E eles, era uma coisa incrível que eles mexiam ali, como se tivesse fazido uma transferência, uma conta bancária. E aí o anjo falava: tudo isso é roubo, filho. Tudo isso que está acontecendo aí, que está arquivado aí, tudo que você está vendo, é o que aconteceu, o fraude, o roubo. E ali muita coisa escrita mesmo, muitas coisas escritas ali, que eu chegava a ler o que estava escrito. E também uma quantia boa que foi passado muito alta. Eu vi ali também escrito. Há um homem, né, Alexandre de Moraes, é assim o nome dele, uma quantia muito alta, porque ele está dentro desse roubo. Por isso que, através dessa mentira, desse dinheiro que ele recebeu, sujo, aquele outro homem, Luiz Inácio, sentou naquela cadeira. E ali o anjo do Senhor: você vai para a guerra, filha. Você vai destruir tudo com aquela sombra que estava ali. E quando de repente os anjos do Senhor ali desceram, tudo, os exércitos do Senhor. E a guerra foi muito grande ali dentro. Mas ali o Senhor deu vitória. Mas o anjo do Senhor, ele falou: o anjo do Senhor, ele falou naquele momento ali, que não tem essas pessoas aí que você está vendo, filho. O Senhor ainda está dando misericórdia para que se arrependa. Ele falava assim.
Aí eu falava amém, todo o tempo amém. E ele disse que as mentiras, os roubos, muitos não podem ver o que está acontecendo, mas o Senhor já está trabalhando em silêncio. Muitos acham que para nós pode ser impossível, mas o Senhor disse, não será impossível, o Senhor está trabalhando. Quando terminava a guerra ali, uma luz enorme naquele lugar, um brilho enorme. E o anjo do Senhor falou, agora os anjos do Senhor vão entrar aqui neste lugar. E tudo que está oculto neste lugar, em breve será revelado. Aí, quando terminou a guerra dali, o anjo do Senhor, agora, filha, aqui o Senhor deu vitória. Os anjos já desceram. Porque agora vai começar a ser balançado, colocando tudo para fora, o que está escondido. Aí eu disse amém. Aí ele disse, você vai sair daqui, porque eu preciso levar você em obras, em casas de feitiçaria, onde está escondido obra de feitiçaria, você precisa destruir. Aí eu disse amém. E quando ele me tirou dali, ele me leva em terreiro de obra de feitiçaria, ali fazendo obra de feitiçaria como para a igreja, para o povo, para os guerreiros, para a nação brasileira, para a vida dos apóstolos. Aí eu fui destruindo a obra de feitiçaria, e onde eles me levavam, eles colocavam uma bandeira, o anjo colocava uma bandeira, esse lugar não vai mais existir. Ali o Senhor foi dando vitória, vitória, vitória. Aí ele colocando uma bandeira branca. E aí ele dando vitória, vitória, vitória naquele lugar, em cada obra de feitiçaria. A guerra foi muito travada, mas o Senhor falou, eu dei vitória neste lugar onde ia ser destruído. O Senhor dava vitória, dava vitória, dava vitória. E quando terminou tudo dali, o anjo do Senhor, agora, filha, vou levar você até o céu. Aí eu disse amém. E quando de repente eu apareci na porta do céu, e o anjo me trazendo na entrada, e eu via muitas pessoas lá rindo, sorrindo, alegre, feliz. E o anjo do Senhor falava que só é felicidade, filha, e alegria, que não tem tristeza. E aí ele ia me levando andando naquele chão de ouro, naquele caminho de ouro. Muitos anjos ali, muitos anjos celebrando, glorificando o nome do Senhor. E quando eu entrava lá, eu vou até o trono do Senhor. Chegando lá, eu vi o Senhor. O semblante dele é muito forte, o brilho é muito forte. Ali eu me prostei nos pés dele, me ajoelhei. E o Senhor, ele diz bem assim, filha, diga para a igreja, continua se humilhando e clamando por mim. Porque o que eu vou fazer no meu Brasil, ele falava, no meu Brasil, vocês vão contemplar com seus próprios olhos o que eu vou fazer. Filha, diga também que a guerra vai ter, para que cumpra a palavra dele. E o
Senhor disse também, filhos, que gafanhotos estão sendo preparados para descer na terra. Mas eu tenho algo para falar para a minha igreja e diga, filha, que aquele que busca eu em espírito e em verdade, aquele que busca eu de todo o coração, verdadeiramente um coração sincero, eu guardarei a casa, a família, não deixarei faltar nada. Não deixarei faltar nada aos meus filhos que estão buscando em espírito e em verdade. Aí ele me mostrava, tá vendo esses anjos aí, filha? No dia que chegar a situação mais difícil, que é os gafanhotos que irão descer, esses anjos vão estar no lado dos meus filhos que estão me buscando. Aí eu disse, amém, Senhor. Amém, Senhor. Aí no trono do Senhor, Ele me mostrava ali mesmo as águas que serão jorradas no Brasil. Depois que tudo isso passar, limpeza que vai ter a cura. Ele me mostrava as maravilhas dele que será derramada em nossa pátria. E ele falava, filha, meus olhos não dormem, o que eu prometi será cumprido. Mas eu trabalho em silêncio, e é da minha maneira, no meu tempo. Eu só quero que a igreja clame e ore, de joelhos, chore, se humilhe, não deixe de orar no meu templo. Aí ele falava, eu me alegro, eu estou me agradando, eu me alegro da oração que está acontecendo no meu templo. Sabe por quê, filha? Ele falava para mim, porque está fazendo efeito no meu Brasil. Aqueles que não oraram, não oravam mais, já voltaram a orar. Aqueles que não tinham mais esperança contra a nação, já voltaram a ter, porque por causa da oração de vocês que fez efeito, filha. Aí quando ele falava isso, aquilo me alegrava. Os anjos me seguravam, eu ali querendo pular, entrar em ação de alegria. Aí ele falava, filha, você vai voltar, filha, e fale tudo o que eu lhe falei, filha, que o meu tempo está chegando no Brasil. Fale tudo, filha. Aí foi na hora que eu voltei para a igreja, amém. Amém? Mais alguém, irmãos, levante sua mão. Deus de mistérios, né? Amém? Sei que tem mais alguém para compartilhar uma experiência com Deus. É só levantar as mãos para a irmã ir até você. Amém? Seja uma revelação, uma visão, uma experiência. A irmã Lili. Amém? Vamos ouvir a experiência da jovem Lili. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi quando a gente estava adorando ao Senhor. E eu comecei a sentir algo diferente da parte do Senhor neste lugar. E quando eu começava a entrar assim, algo sobrenatural da parte do Senhor, a minha visão espiritual começava a abrir. E eu começava a adorar o Senhor. E eu via, amados, os anjos do Senhor descendo. E eu vi, amados, algo diferente neste lugar.
E eu via como se as pessoas elas vissem também aquilo, os anjos do Senhor, e era cada anjo que descia, já estavam armados, estavam com as suas espadas, com as suas armaduras. E foi quando, amados, eu me ajoelhava e começava a chorar. E eu vi, amados, assim, um exército muito grande, pessoas que eu já tinha visto que veio aqui em Manaus, creio que estão lá live, e muitas outras pessoas que eu não conheço, mas estavam de armadura. E o anjo, ele vinha e ajudava aquele exército. E eu vendo aquilo, eu começava a glorificar o nome do Senhor. E eu vi o anjo dizendo: avante, igreja, para a vitória já é certa. E foi quando eu vi, amados, aquele exército indo para frente. E eram muitas pessoas, não eram poucas. E o inferno todo se levantando por causa desse clamor que nós fizemos hoje. E eu vendo aquilo, amados, eu via aquela guerra. E eu começava a glorificar. E parecia que o meu espírito, ele queria guerrear já. E eu me contive naquele momento. E foi quando o Senhor falava bem assim: veja, minha filha. E foi quando eu vi, amados, eu creio que era o Senhor, uma luz muito forte vindo na nossa direção, quando eu vi o exército. E eu vi aquela mão muito grande, e ela vinha com uma espada, e ela começava a marchar. E conforme aquele homem de branco ia marchando, o exército do Senhor também. E era como se aquelas pessoas elas não fizessem esforço algum. Elas só de marchar, aqueles demônios, aquelas obras de feitiçaria eram quebradas, eram destruídas. E elas começavam a marchar. E eu vi, amados, assim, muita gente glorificando, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E elas começavam a clamar, dizendo: Senhor é com a nossa nação. E as pessoas diziam isso. E eu vendo aquilo. E eu glorificando o nome do Senhor. E foi quando eu vi, amados, assim, na minha visão, o Senhor parecia que eu não estava mais aqui na igreja. O Senhor me levava a um certo local. E eu vi, amados, uma obra de feitiçaria de alto nível. E foi quando eu olhava aquilo, eu achava muito nojento. E eu, assim, por falta de achar nojento, eu só conseguia chorar. Porque eu vi aqueles feiticeiros, eles estavam comendo a obra de feitiçaria, era uma coisa muito nojenta. E quando eu olhava, eu via que era uma criança e eles estavam... Amados, era uma coisa muito horrível. E eu vendo aquilo, e o Senhor dizia para mim, que era para mim, assim, estender minhas mãos e repreender. E eu repreendia, e era como se aqueles feiticeiros, eles gritavam de dor. E eu dizia para eles que tudo que eles estavam fazendo estava voltando para eles naquele momento. Eles gritavam de muita dor. E era como se eles se destruíssem, sumissem dali. E eu estava me recuperando. E eu só sabia chorar. E o Senhor dizia para mim: ore, clame pela sua nação, porque eu estou fazendo algo hoje no meio da nação, no meio do clamor de vocês. E foi quando, amados, eu voltava assim da minha visão. Aí a apóstola veio ministrar sobre a minha vida. E foi quando os anjos do Senhor apareciam, eu fazia a pergunta para eles, ele respondiam que sim. E foi quando o anjo do Senhor, ele não me levava no céu e nem no inferno. Ele me levava até eu creio que era em Brasília. E eu entrava no governo e eu via uma mesa muito grande. E eu via cadeiras e eu via muito... O Senhor falava para mim observar. E eu via muitos homens entrando pelaquela porta e sentavam. E eu começava só a observar. E eles começavam a dizer o que eles iam fazer por esses dias. Que eles queriam calar a igreja do Senhor. E eles diziam que uma coisa que eles iam fazer era destruir todas as igrejas e fechar, para que elas não viessem pregar a verdade. E eu vendo aquilo, eu começava a ver por trás daquilo, o inferno todo agindo ali naquele momento. E eu percebi que o principal foco de Satanás era destruir. E ele dizia: a gente tem que fazer algo para que as pessoas não busquem o Senhor. E eles começavam ali a fazer um plano. E observando aquilo, e eles diziam assim que eles iam destruir a nação, que eles queriam
queriam fazer algo para que a igreja do Senhor viesse acabar. E ele falava bem assim, que eles não queriam que o Senhor, que fizesse o que o Senhor que tinha prometido para a nação. E eu vi eles fazendo um monte de plano. E o anjo do Senhor falava para mim, eles estão tentando antecipar. E eu falava bem assim, como assim? E eles falavam bem assim, eles querem destruir todo mundo. E eles estão tentando fazer isso e querem que as pessoas pensem que é a volta do Senhor. E eu falava, mas a volta do Senhor está perto. Eles sim, mas só que eles estão tentando antecipar. E ele falava bem assim, mas o Senhor, filha, o anjo falava para mim, está preparando uma igreja santa e santificada para subir com ele. E ele falava para mim que tudo isso que estava acontecendo com a nação era da permissão do Senhor. E eu falava bem assim, por quê? E ele falava bem assim, porque o Senhor está preparando a nação brasileira para algo diferente. Porque a nação brasileira, filha, irá levar para os outros estados, outros países, o avivamento do Senhor. E foi quando, amados, o Senhor me tirava dali. E eu ia em certos estados, países, e eu decorava alguns nomes, era Chile, China, Japão e Estados Unidos, era muitos estados que eu ia. E o Senhor, eu via cada obra de feitiçaria sendo feita naquele lugar, só em direção ao Brasil. E eu começava a guerrear, e o Senhor dizia para mim destruir tudo aquilo. E eu destruía. E o Senhor dizia para mim que o nosso clamor estava chegando do outro lado do mundo. E eu olhava para aquilo e eu dizia, como assim, Senhor? E o Senhor falava, veja, filha, por mais que as pessoas não conheçam vocês, mas elas estão sendo avivadas daqui. E o Senhor falava para mim que a nação brasileira estava fazendo, elas não estavam só fazendo efeito aqui na nação, estava fazendo em outras nações efeito. E o Senhor falava para mim que muitas pessoas de outros países que não acreditavam no Senhor estão começando a crer no poder do Senhor. E o Senhor falava para mim que muitas pessoas, e o Senhor me mostrava, amados, muitas coisas. E o Senhor dizia para mim que o clamor que nós estávamos fazendo aqui estava chegando do outro lado do mundo, que era para a gente continuar glorificando o nome do Senhor e perseverar, porque o Senhor estava conosco. E foi quando o Senhor me tirava dali, e Ele me fazia guerrear pela nação. E o Senhor dizia para mim que eu não ia guerrear só pela nação brasileira, mas sim eu ia guerrear pelos outros países. E o Senhor dizia para mim, porque tem muitas pessoas, filha, de outros estados e outros países que estão pedindo por socorro agora neste momento. Então, guerrei. Aí eu começava a guerrear. E foi quando, amados, eu vi uma certa família que falava para o Senhor, que queria ter liberdade para glorificar o nome do Senhor, mas não podia. E o Senhor falava para mim que era para a gente aproveitar o quanto ainda a gente tem de tempo de glorificar o nome do Senhor. Porque vai chegar um momento que a gente não vai mais poder fazer isso. Que o Senhor já vai voltar e vai levar a igreja do Senhor. E Ele falava para mim que era para a gente se preparar. E quanto mais se santificar na presença do Senhor. E foi essa a minha experiência. Amém, apóstolo. Agora vamos ouvir o irmão mandou uma mensagem para mim, né? Agora há pouco. Ele disse assim, boa noite, apóstolo, Juscelino, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo na bênção? Estou em oração junto com a live de clamor pelo Brasil. Aos 20 minutos, Deus me levou em experiência de arrebatamento. Sou o missionário Kaique Pedro Nascimento Figueiredo, da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Tenho 16 anos, amém, irmãos? Aí ele mandou um áudio aqui. Bora ouvir o áudio do irmão, amém? Vamos lá. Eu estava aqui em oração junto com a live e na hora que a apóstola ministrou que ia subir o nível de guerra, eu sentei e nisso o Senhor me levava a minha experiência e eu via o anjo do Senhor aparecendo e eu fazia pergunta para ele ia confirmando e nisso o anjo me levava até o céu e eu colocava a armadura, pegava a espada e meu escudo, eu descia para a guerra. E nisso eu me via num campo de batalha, eu começava a guerrear contra os demônios, contra as potestades, os principados.
E nisso eu via um demônio tentando derramar um tipo de sangue, não sei explicar o que era, sobre a bandeira. E nisso eu comecei a repreender e a lutar contra aquele demônio. E nisso eu peguei aquela bandeira e comecei a profetizar que o Brasil era do Senhor. Comecei a orar sobre aquela bandeira. E nisso eu via como se fosse as mãos de Jesus pegando naquela bandeira, Emanai, Comanás. E eu via Jesus purificando a bandeira, e nisso eu peguei na bandeira, era como se a bandeira, não sei explicar ela, como se ela fosse parar dentro do meu escudo. E nisso eu continuava guerreando. E nisso eu fui levado pelo Senhor até o Palácio do Planalto. Não só eu, mas eu via muito anjo comigo. E na hora que eu olhava em cima do Planalto, eu via uma espada grande de ouro, escrito Justiça, como se ela fosse descer sobre aquele lugar, Emanaica. E nisso nós começamos a entrar dentro do Planalto, eu e os anjos do Senhor. Nós começávamos a guerrear lá dentro, ia guerreando, desfazendo obras de macumba e tudo dentro do Planalto. E quando nós chegamos lá na sala da presidência, eu vi um demônio tentando assumir o controle, tentando se assentar na cadeira. Mas nisso o Senhor interviu e eu comecei a ver os anjos do Senhor acorrentando aquele demônio e aprisionando ele. E nisso eu voltava a guerrear, ia guerreando. E o Senhor me levou até uma mata onde eu via muita macumba. Eu começava a desfazer, ia repreendendo. E nisso eu comecei a cavar, e dentro do buraco tinha uma cova, e essa cova lá dentro tinha bandeira. E nisso eu peguei e eu começava a repreender. E eu levantava aquela bandeira e profetizava que o Brasil era do Senhor, pois o Brasil é do Senhor. E ele me falava que ele está limpando, que ele está purificando a Câmara, porque é ele que vai trabalhar, é ele que vai reger o Brasil, pois o Brasil é do Senhor. Essa foi a minha experiência. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é Deus de perto, de longe, é Deus de mistérios, né, irmãos? E eu fico maravilhada com o Senhor, né? Porque quando o Senhor, aos pastores que estão vindo pela primeira vez, fazem mais de 2 anos, que Deus derramou esses dons diferentes, especial, não por merecimento nosso, mas essa igreja sempre teve hábito de orar meia-noite, e a gente já ora há muito tempo. Mas de 3 anos para cá, quando eu tive minha primeira experiência de arrebatamento, que já tem mais de 3 anos, e foi quando o Senhor me fez algumas exigências. Eu falava para Deus que eu não queria ser alguém cheio de dons, para que as pessoas olhassem e não me vissem a minha alma, que eu era gente, mas só visse só dons e dons. Não, eu queria que as pessoas vissem Jesus em mim. E eu disse: Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem dado a mim, eu queria que o Senhor liberasse sobre o meu povo. E quando nós começamos a orar, e o Senhor veio revelando essa doutrina, e Ele foi nos ensinando. Ele disse: filha, eu vou te fazer modelo da minha igreja dos últimos dias. A Valéria trabalhava comigo na minha produção de trufa, o Everton e mais outros funcionários. E eu era uma mulher extremamente vaidosa, a igreja sabe. Eu até falei para a pastora brincando. E quanto mais se santificar na presença do Senhor. Eu falei para a pastora assim que eu era uma árvore de Natal em pessoa. E o Senhor, desde quando Ele me levou ao inferno, e eu já tinha 18 anos servindo a Cristo na época da minha experiência. E eu falava para Deus, Deus foi me moldando: olha, esse lugar que você morresse, você viria para cá. Eu falava: mas eu te sirvo, eu entreguei minha juventude. O Senhor disse: mas eu não te quero com vaidades. No céu não entra atavios, não entra bagagens do Egito. E ali Deus foi me ensinando, porque eu não cria, irmãos, que pequenas coisas pudessem comprometer a nossa vida com o Senhor.
E eu falava, Deus, como é que eu vou passar isso para as pessoas? E o Senhor falava, onde você for, você vai dar seu testemunho. Você não vai impor que ninguém mude, veste nada. Mas você vai dizer para fazerem prova de eu visitarei. E quando nós começamos a orar por essa igreja, o apóstolo fez 40 dias de jejum e oração. Todos os dias ele vinha para o templo. E o Senhor dizia que era para a gente levantar uma campanha, que o Senhor ia revelar essa doutrina dele à igreja, ia visitar o povo. E eu lembro que a minha oração, Senhor, arrebata pessoas que não sejam nós. Eu orava sincero para Deus. Eu dizia, pega os incrédulos. Eu vi os irmãos dizendo que a gente estava ficando louco. Eu vi os líderes tudo fomentando. O Manuel é um dos líderes, a Andressa, todos eles, os comentários na igreja. O apóstolo agora está acessando demais, vai virar uma deusa amor na igreja, nada pode. E eu vi os comentários. E eu falava, Deus, pega esses incrédulos e começa a dar experiência para eles. Se realmente esse é o padrão do céu, eu quero que o Senhor visite. E foi quando Deus começou a visitar. Visitou a irmã Andressa, visitou o esposo dela, tudo em arrebatamento. E eu comecei a ver que o Senhor estava distribuindo isso no meio da igreja. E hoje eu entendo que toda mudança que Deus fez na vida dessa igreja é um plano de salvação. Onde eu quero chegar com tudo isso, que hoje não era isso, né? Mas eu não podia deixar de falar. E o Senhor falava algo para mim importante. Porque eu acho que nós fazemos muito pouco para Deus. Pouco demais. Acho que nós ainda oramos pouco. E eu falei, Senhor, eu não te pedi esses dons. E o Senhor falou, eu sei, mas eu escolhi você. E o Senhor, eu passei por todo um processo de mudança, de transformação, de dentro para fora, santificação, corpo, alma e espírito. E o Senhor falou assim para mim, filha, a Shalom, ela será como, o Senhor me dava uma visão de uma grande árvore. E Ele dizia, assim vai ser a minha igreja, se vocês permanecerem em mim e eu estiver em vós. Vocês serão como uma árvore muito frutífera, que muitos ficarão sob essa sombra. E eu falava, Senhor, e como será isso? O Senhor disse, eu vou fazer os milagres necessários para que o meu reino se expanda através de vós. E o Senhor começava a falar que Ele era Deus daqui, que Ele ia começar a fazer uma obra tremenda de poder, que o dom que Ele tinha entregado era um dom muito valioso, precioso para a salvação. E aí o Senhor começava a falar para mim que as exigências que Deus tinha comigo era que eu nunca fosse altiva e que eu nunca pegasse dinheiro por causa dos dons que eu não estava vendo e que eu andasse em santidade. O Senhor dizia sempre isso, você vai em muitos lugares e eu vou prover tudo. Eu quero obediência, porque eu vou salvar vidas através desse ministério, dos dons que eu manifestei. E passou um tempo Deus preparando a igreja, e foi quando Deus começou a abrir porta para os congressos e foi se fundando hoje igrejas. Hoje a gente tem igrejas em vários estados. Eu não pedi isso do Senhor. E eu dizia, Senhor, quando eu estive perto de morrer, que eu tive aquela parada o ano passado, e o Senhor falou para mim que eu ia voltar, porque Ele ainda tinha almas para serem alcançadas. E eu sempre tive medo de perder minha casa no céu, minha salvação. E eu falei, Deus, guarda meu coração, para que o orgulho não entre, a soberba não me encontre, nem os homens não me encontrem. E o Senhor falou para mim assim, filha, este ano eu vou tocar vidas a longa distância.
E aí o Senhor fala, essa semana Deus falou para mim, eu já estou fazendo isso. E o Senhor disse, essa oração simples que vocês fazem aqui de madrugada, que parece que eu não estou fazendo nada, ela está alcançando vidas em outras partes do mundo. Porque o meu avivamento, ele começa como uma gota de água, que ele começa a pingar, 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 pingar. E quanto mais eu libero água, meu espírito desce. E quanto mais jorra, mais eles começam a transbordar e vai invadir cidades e nações. E quando eu vi a irmã Evelyn, né, como Abraão mencionou, a jovem Lili, que todo mundo conhece, jovem Lili, o nome dela é Evelyn. E quando eu vi ela compartilhando a experiência dela, que a nossa oração está alcançando, avivando pessoas, ela falava que via uma família pedindo para Deus salvar o povo dele, que queria ter liberdade para clamar. E o Senhor, Ele me levava, irmãos, rapidamente o meu sentido, enquanto ela estava falando. E o Senhor me mostrava que era uma família pequena. E eles tinham característica ocidental. E eu falava, Senhor, eu estou vendo o arrebatamento dela. O Senhor, diga para o meu povo que essa família que ela viu estava na China, onde o meu evangelho foi tirado. E fala para ela que ela vai entender o que eu mostrei. Ela não quis falar porque ela não tinha entendido. Deus falava para mim que na China é um país comunista, que não se prega mais o evangelho. Se você fala da Bíblia, você é penalizado e são mortos. E tinha uma família ali clamando, e o Senhor disse, eles estão ouvindo os testemunhos de vocês escondidos, porque eles não podem fazer isso. Mas eu permiti chegar até eles, porque quando eu fizer o que eu tenho para fazer no Brasil, vai servir de experiências para eles serem livres, porque eu vou voltar e eu vou arrebatar uma igreja gloriosa. O Senhor falou, e eu estou juntando os meus profetas dos 4 cantos da terra. Eu estou sacudindo o mundo inteiro, porque o avivamento Ramashekanta Labanaia Súria vai confundir a muitos. E canta Labanaia, porque eu virei sem demora quando ninguém espera. E o Senhor falava para mim, quando ninguém esperar a minha volta, eu virei. E eu buscarei aqueles que o nome está escrito no livro da vida. E o Senhor falava isso para mim, irmãos. E eu conseguia ver essa família dentro da China clamando pelo Senhor. E o Senhor fará algo no mundo inteiro, irmãos. Quantos creem nisso? E eu vim entender a guerra. E eu vim entender porque o Senhor diz, continua orando, igreja, não para. Continua clamando. Porque tem muitos que não creem que Deus muda a história de nação. Ele fez em Israel. E Ele vai fazer no Brasil. Ele fez em outros países, na Irlanda. Já esqueceram. Mas esse é o último avivamento para as nações. O Senhor falou antes da vida dele, e ele escolheu o Brasil para testemunha de que há um Deus que ouve o clamor de uma igreja que chora. A Bíblia diz que ele não despreza o coração quebrantado, que clama por socorro. E foi essa sim a minha experiência, me chamou a atenção, porque eu nunca imaginei isso, que Deus fosse me mostrar essa família. E o Senhor me dizia qual era o país. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. O segredo é persistência. Abra sua Bíblia para finalizar. Eu lerei rapidamente. Antes do apóstolo finalizar. Salmos 126. E eu lerei com convicção dos que os meus olhos têm visto Deus fazer e me mostrar. Irmãos, Deus fará uma grande confusão no meio de nações, para a vontade dele se estabelecer no Brasil, irmãos.
Ele vai pegar coisas vils que não são para fazer ser. Quantos estão me entendendo? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E eu estou muito alegre cada vez que eu vejo alguém tendo uma experiência como a irmã Dilma, que veio visitar a igreja, como o irmão que foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de língua visitando a igreja. Quando eu vejo alguém mandando um áudio para o apóstolo, eu fui arrebatada através da live, eu vejo Deus dizendo: eu falei para ti que o dom é meu, e eu quero só obediência, oração, e eu vou visitar nos 4 cantos da terra, porque Deus tem que estar levantando um exército diferente, amém, irmãos? Não chegou do tempo que a igreja precisa entender o sentido de ser igreja. Não é só fazer cultos corriqueiros, comuns, que todos fazem, não. Mas são cultos que chegam diante de Deus como um aroma suave na narina do Senhor, que faz com que o braço de Deus se mova. Isso é com santificação, corpo, alma e espírito. O meu viver tem que glorificar Ele, o meu falar tem que glorificar Ele, o meu ser tem que glorificar, o meu andar, o meu vestir, a minha vida tem que glorificar o Senhor. Eu tenho que verdadeiramente ser o sal da terra e a luz para esse mundo. Quantos estão me entendendo? A irmã quer falar? Eu vou abrir a oportunidade antes de ler Salmos, amém? Tem mais uma irmã para testemunhar. Qual é o seu nome, irmã? A senhora pode se apresentar. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Fran, missionária Fran. Irmão, quando na outra vez, nessa outra sexta-feira, no outro sábado que eu vim aqui, mas a pastora, eu fiz prova de Deus, porque eu sou um pouco meia, como é que diz? Sou um pouco duvidosa e sou cuidadosa. E quando eu entrei aqui na igreja, primeira coisa que Deus fez comigo, eu vim maquiada. Só para testificar aquilo que a irmã apóstola estava falando a respeito de maquiagem. Eu vim maquiada para cá. Quando eu cheguei na porta da igreja, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. E eu fui impactada bem na porta. Eu falei até para a diaconisa Dil, comentei com ela também. E eu falei, e o Espírito Santo de Deus disse assim, olha para a minha igreja. E eu olhei para cada irmã, cada rosto de irmã, eu não vi ninguém maquiada. E eu senti uma vergonha tão grande, que eu peguei a minha toalha e tirei a minha maquiagem. E quando eu cheguei ali na porta, eu estava comentando para ela, e ela disse assim, eu senti a mesma coisa. E ela foi, arrancou os brincos dela e colocou dentro da roupa, e pegou a minha toalha e limpou os lábios dela. E eu quero dizer para a igreja que o Senhor, Ele ama aquele que obedece à voz dEle. E que a maquiagem, ela não te leva ao céu, porque o Senhor me fez eu reconhecer aqui nesta igreja. E quando eu voltei para cá, eu fiz prova do Senhor. Eu vi os jovens guerreando, vi as irmãs guerreando. Eu falei, Senhor, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O que é isso, meu Deus? Aí o Senhor mandou fechar o olho, eu fechei o olho. E eu ali falando com Deus, eu falei, se é o Senhor que está aqui nesta igreja, se é o teu Espírito Santo que está aqui nesta igreja, o Senhor vai me dar um sinal. E quando eu fechei o olho, a apóstola veio de lá para cá ministrando, louvando, e foi bem na cabeça da minha filha, e ministrou na cabeça dela, e ela foi batizada com o Espírito Santo. E automaticamente, quando eu vi aquilo ali, eu senti o Espírito Santo de Deus disse assim, olha aí, minha filha, este é o sinal que eu estou nesta igreja. Agora eu vou te levar à dimensão.
E ela veio ao meu encontro quando a minha filha estava rodopiando, que ela caiu, batizada com o Espírito Santo. Ela colocou a mão no meu pescoço e ela falou assim: tu és uma guerreira e tu vai começar a guerrear. E eu caí adornada e o meu espírito subiu. Eu vi até quando o meu espírito subiu e meu corpo ficou. E eu contei para meu esposo, quando eu cheguei em casa, eu contei para ele, para a pastora Isoíla, que eu fiquei maravilhada, porque eu tinha uma promessa na minha vida há muito tempo, que Deus ia me mostrar o céu e o inferno. E quando eu sentia que Deus ia me levar, eu travava. E aqui eu me entreguei e o Senhor me mostrou. E eu subi os céus. Quando eu subi, eu vi um portão muito lindo. E eu saí correndo ao encontro daquele portão. E aquelas nuvens negras atrás de mim, como se fossem nuvens de demônios. E ele dizia, o Satanás falava, eu escutava a voz dele ao meu ouvido. Ele dizia assim: corre, corre, porque nós vamos conseguir te pegar. E se nós te pegar, nunca mais tu verás a glória daquele grande homem que está lá em cima. E eu corria, e eu batia na porta. Quando eu ouvia a apóstola, e eu escutava a voz dela aqui na igreja, eu escutava a voz dela aqui chegar, bradava e dizia assim: abre a porta para a tua serva. E aquela porta se abria, eu entrava. Quando eu entrava, eu via um monte de irmãs que está aqui. Esta jovem, este jovem, mas aquela irmã que estava ali dando testemunho, aquela irmã. Eu vi a outra irmã que não veio. Eu vi o irmãozinho que passou a profecia para a senhora, que aqui eu estou vendo ele. Eu via eles adornados, com um pano branco sobre o rosto deles. E eu dizia: Senhor, o que é isso? Ele dizia: eles estão sendo tratados. Oh, aleluia. E eu dizia: Senhor, então me limpa. E Deus dizia: estou te limpando por dentro e por fora. Eu estou limpando, minha filha, porque eu tenho grande obra na tua vida. Agora desce, agora e conta a experiência que tu teve comigo. Mas ainda eu ainda vou te levar. E quando eu estava deitada aqui, que a apóstola veio e disse assim para mim, falou assim: grandes coisas eu tenho na tua vida, mas algo está te prendendo, algo material daqui da terra. Se desliga. Quando ela falou assim, eu adornei. E o Senhor disse assim para mim nesta maneira, disse: filha, tu estás procurando um ministério para te congregar. Eu toquei no teu coração. Eu disse para a pastora Ezoíla que eu vinha ouvir um culto aqui, e o Senhor, Ele me levou a este culto. E eu disse: Senhor, onde é este lugar tão lindo? E era muita gente, e todos do mesmo jeito, de roupas compridas, e elas não tinham nenhuma maquiagem. E eu dizia: Senhor, onde que é este lugar? Eu não estou conhecendo. E Jesus dizia para mim: olha lá. Quando eu olhava, vinha a apóstola e o apóstolo, e dizia: eis aí os teus pastores, rebaçui de cantaremanaia, e eu dizia: Senhor, o que é que o Senhor está me dizendo? Tu não estavas procurando um ministério, filha. Eu já te limpei da onde tu veio. Agora eu te trouxe aqui para fazer a diferença. Rebaçui de cantaremanaia, e eu senti como alguém ali me tocou. E o Senhor disse: desce, desce, minha filha. E eu desci numa velocidade tão grande que quando eu me espantei, eu já estava aqui na igreja. E essa foi a experiência que eu tive com Deus. Aleluia, aleluia. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, irmãos, que Deus tem por nós?
Feche seus olhos, Remanai, Suriante, Remai, Ansiope, Catai. Glorificando o Senhor, porque Deus não terminou com a minha irmã. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantos adoradores tem nessa madrugada, irmãos? Levante suas mãos aos céus e adore, glorifique a Ele. Salmos 126 diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, Deus preparou essa madrugada para nos presentear com sua glória, com sua presença. Aleluia, Deus está trabalhando pelo país. Deus está avivando o seu povo, está juntando, está levantando profeta, restaurando altares. Salmo 126 diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Assim o Senhor fará com a nação brasileira no dia do Senhor, nesta nação. Dia de vitória para a igreja. Levante a mão, porque vai descer uma glória, uma unção. Ficaremos como Sião, como os que sonham. A boca se encherá de júbilo. Todos vão querer saber o que aconteceu com esse país, e nós diremos: grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Quantos recebem, já glorifica Ele, já adora o Senhor como alguém que crê na promessa. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam batizados com línguas de fogo. Rabachai, alabadaia, ribabaia, alabachai, rabachai, canta, alabalabachai. Cheio, 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 sejam avivados, cheio do Espírito Santo, com fogo. Raba. Aleluia, aleluia. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Rei alabaçuria decanta, rei alabachai, alabá. Aleluia. Pessoas que não falavam em línguas agora, Deus está dando renovo. Deus está ativando novos dons. Meu Deus, Deus está levantando profeta com interpretação de língua. Os dons espirituais manifestos para esse tempo. Ore alabaçuria decanta labanaia. Deus levanta profeta. Rabaxei canta labanaia. Na terra, rabanaia súria. Dom de revelação, dom de visão, sabedoria, do conhecimento da palavra, da ciência. Oh, dom de maravilha, dom de cura. Rama, shei canta laba súria, rama, riba babai súria,
Paralítico saindo de cadeira de roda, câncer pra fora, rabalabachai, rebachicata-laba, ribachicata-laba. Rabasturianda, Glória, Labassúria, há uma glória, grandes sinais o Senhor manifesta na terra, a partir de hoje, Arabalabasúria, recebe os dons do Espírito, Ribalabalabaxia, que está derramado, e Catalabassúria, Ribababaxica, Riba, libera, Senhor, os querubins, os serafins com harpa, Riba, canta, Riba, babababaxei, canta, e Rabachorra, Ore Labachia, Rabá, e canta Labachei, Ore Labassúria. Deus vai tocar em visão agora. Pessoas que nunca viram nada vão ver os anjos do Senhor, uma grande águia, vão ver leão, vão ver águia, vão receber a unção de águia, Ribalabanaia, a força do leão, Ricanta laba cheia, laba. Glória, eu quero ver a igreja glorificando, já como alguém, você é mais que vencedor, e canta Lamanaia, meu Deus tem vitória, glória Lamanaia, os céus do Brasil estão tomados de anjo, e canta Lava cheia, e você vai voar como águia, Rapica Choraba. Unção de poder, sinais e maravilha começa a acontecer na terra. Os enfermos saem da intubação dos hospitais, os doentes saem da UTI. Rabachicata, ribababacata. Começa a contemplar o Senhor entrando na tua casa. Ei, canta Labanaia. A irmã está contemplando os enfermos nos hospitais, estão saindo de intubação, irmão. O Senhor mostra as pessoas da live que tem parente nos hospitais. Ei, canta Labanaia. Ouviremos testemunho de milagre. Deus ativou sobre o Brasil, sobre esta igreja, sobre o seu povo, sobre a sua vida. Aonde estão ouvindo essa palavra, o Senhor está ativando grande poder, sinais, maravilhas e prodígios na terra, pelo poder da oração e do clamor. Rabassurianda. Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco com a vitória.